João, no seu capítulo 11, no versículo 35. Eu serei breve, até meia-noite a gente pode terminar aqui hoje. Para quem não me conhece, enquanto os irmãos sabem, para quem não me conhece, meu nome é Daiane. Eu sou filha do pastor Edalmo, filha da irmã Dilma. E eu morava nos Estados Unidos e eu cheguei tem 1 mês e 3 dias. E Deus tem falado muito comigo. Na verdade, esse ano tem sido uma escola. Pensa numa escola pesada, está sendo uma escola na minha vida. E uma das coisas que eu sempre oro, que a irmã cantou aqui hoje, que o Senhor, que as pessoas possam ver a glória de Deus na minha vida, que as pessoas possam enxergar a minha presença dele. E eu posso afirmar para vocês que quanto mais vocês pedirem que a presença de Deus se apresente em primeiro lugar, mais difícil vai ser a caminhada. No seu versículo 35, é um versículo curto, ele diz assim: Jesus chorou. Quantos já conseguiram achar? O que diz aí? Jesus chorou. Podem se sentar. Com a Bíblia aberta. Jesus chorou. Essa passagem, ela se retrata da vida de Lázaro, da morte de Lázaro e a ressurreição do mesmo. Porém, eu não quero me aprofundar na história de Lázaro, mas no que Jesus sentiu. Repetindo aqui esse versículo, Jesus chorou, o dono de todas as coisas. O mestre chorou. Por que a palavra de Deus nos diz que Ele é o maior consolador de todos? Eu sou terapeuta, sou psicanalista, sou sexóloga, trabalho com terapia, mas o maior consolador de todos é Cristo. E por que Ele é o maior consolador de todos? Porque Ele sentiu todas as dores que nós, seres humanos, meros mortais, sentimos aqui nessa terra. Qualquer dor que você tenha sentido, Jesus sentiu. A dor de abuso das pessoas que vieram falar dele, que apedrejaram ele, a dor física, a dor do luto, como relata a história, a dor da perda, a dor da tristeza, a dor de chorar. Tudo isso Jesus sentiu. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Tudo isso ele sentiu. E eu tenho às vezes indagado a Cristo o porquê que ele tenha permitido passar por tantas as coisas. Quem aqui já perguntou a Jesus: Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que o Senhor está me permitindo sentir essa dor? Será que o Senhor não está me vendo mais? Será que o Senhor está me enxergando aqui, dentre milhares de milhares? Será que o Senhor está me enxergando aqui? Tão pequenininha como um grão de areia? Mas Jesus diz: eu estou aqui. Só que muitas das vezes, quando nós estamos passando pelo problema, nós não conseguimos ver Deus. Nós não conseguimos sentir a presença dele. Quem aqui já experimentou do silêncio de Deus? Eu já experimentei o silêncio de Deus e dói. Dói demais esse silêncio, principalmente quando você quer um socorro da parte de Deus, principalmente quando você quer que Deus faça alguma coisa por você. Já parou para perceber que nós pedimos mais do que agradecemos? Quando é para agradecer, às vezes nem lembra. É um obrigado muito murcho, mas quando é para pedir, nós fazemos campanha, nós corremos atrás, vai para um monte, faz jejum, faz oração, e para agradecer. Talvez um obrigado. Talvez um obrigado. E eu perguntei para Deus: Senhor, que palavra que eu vou levar? Porque eu estou experimentando tanto sofrimento de um ano para cá. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor está com essa mensagem no meu coração. Jesus chorou. Na semana que eu viajei para cá, eu tinha o planejamento de vir embora para o Brasil. Tem 8 anos que eu estou nos Estados Unidos, estava nos Estados Unidos. Eu tinha planejamento de vir embora. Eu falei: Senhor, eu vou no final de maio, no início de junho. Era para mim estar programando agora para vir. Só que a gente já entra a palavra de Deus, que os planos nós fazemos um.
Mas os planos de Deus são outros. Eu planejei festa, planejei chegar na casa do meu pai, abraçar ele, abraçar minha mãe, sair para tomar um café, curtir com meus pais. Gente, como eu planejei sentar na cadeira, na mesa da cozinha da minha mãe com ela. Eu planejei muito isso. E aí, de repente, tudo muda. 8 anos longe. 8 anos, mãe. E aí, quando eu faço o planejamento de voltar, Deus leva a minha mãe. E aí? E quando eu recebi a notícia, eu falei, olha, minha mãe vai disputar, vai fazer um exame. A gente foi só fazer um exame. E não saiu de lá mais. Foi só fazer um exame. E aí, de repente, ela começou a ficar mal. Eu não tinha como voltar. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, o que o Senhor vai fazer na vida da minha mãe? Comecei a perguntar. Aí a gente começa a perguntar, né? Senhor, fala comigo. Por favor, me dá uma luz. Fala através do hino. Mostra na palavra. Usa quem? Senhor, joga uma pedra. Faz qualquer coisa para falar comigo. Eu lá do outro lado, 7.300 quilômetros em outro país. Falei, Senhor, fala comigo. E aí minha mãe já estava internada, de repente entrou em coma. Eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu estava entrando em desespero, mas seguia confiando e acreditando em Deus. E aí na sexta-feira, quando eu saí para trabalhar, foi no penúltimo dia nos Estados Unidos, eu liguei o som do carro e falei, Senhor, eu vou ligar o som. Quem nunca fez isso? Fala comigo através de um louvor, pelo amor de Deus. Eu preciso ouvir a sua voz. E aí Deus me deu um hino que eu entendi a resposta dele na hora. Eu já sabia que Deus ia levar minha mãe. Que foi o Portões Celestiais. Quem conhece esse hino, Portões Celestiais? Cada palavra cantada daquele hino era muita lágrima e eu dirigindo. Eu ouvi aquele hino incansavelmente, pelo menos umas 50 vezes naquele dia. Eu falei, Senhor, não é possível. Agora, meu plano era de ir embora mês que vem. E o Senhor quer levar agora. Aguenta um pouco mais. Segura aí. Só que não. Aí eu quero perguntar para você. Você está preparado para o dia mau? Você está preparado para quando a aflição bater na sua porta? Meu Deus! Você está preparado para quando a resposta de Deus for não? Fala, Deus! Porque muitas das vezes nós estamos preparados, e muitos não sempre estaremos preparados para o sim de Deus. Sempre. Nós sempre queremos um sim. E eu chorei. Chorei muito. Minha mãe estava em coma e eu chorei muito. Falei, Senhor, o Senhor está falando mesmo que vai levar. E aí os médicos falaram que não tem jeito. E aí, de repente, quando eu falei, vou botar todas as coisas na mala. Deus abriu as portas, consegui resolver minhas coisas. Meu marido está lá nos Estados Unidos, eu dormi. Joguei 80% de todas as minhas coisas no lixo. Joguei tudo fora. Eu vou ter que começar do zero. Joguei tudo fora. Por causa de uma palavra do Senhor. Ele disse, vai. Ele abriu as portas. E agora? Gente, naquele momento eu queria sair correndo de lá, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de sair correndo de lá. E aí ele me traz essa palavra. E Jesus chorou. Graças a Deus. Essa palavra veio à minha mente. Jesus chorou. Quando ele diz, quando você estiver em um momento de aflição na sua vida, a palavra de Deus diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. E clama a Deus. Estar na presença do Senhor é ter paz em momentos difíceis. Quando o momento difícil bate na sua porta, você tem paz? Porque essa paz, o mundo não dá. Como terapeuta, a terapia não dá. Só Jesus dá. Só a presença dele dá. E quando ele retrata nessa palavra aqui, que o amigo dele havia morrido, e a palavra de Deus diz aqui no seu versículo 6, ficou ainda 2 dias. Quando ele recebeu a notícia, ele ainda ficou ainda 2 dias lá. Quantas vezes nós estamos passando por um momento difícil, e aí vem aqui um enviado
cuidado de Deus nas nossas vidas, né? Mas você ainda não fez tal coisa, você ainda não deu jeito na sua vida, você ainda não se levantou. Ah, não, só pode estar em pecado. Ainda pode cumprir o pecado. Se está alguma coisa acontecendo que não está indo de acordo, né, com o sim, está em pecado. E aqui diz que logo Marta veio. Falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Logo depois veio a Maria. Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós ouvimos, por que é que você não fez tal coisa? Por que é que você não foi lá? A culpa é sua. É você que não está fazendo, é você que não está mudando de atitude, é você que não está arcando com as responsabilidades. Está orando um pouco, está jejuando um pouco. Quantas vezes nós ouvimos isso? Julgamentos. Isso aqui é um julgamento. Por que você não estava aqui? Por que você não estava aqui presente aqui para salvar meu irmão? Não era seu amigo? É um julgamento. 2 julgamentos seguidos. E esses julgamentos, eles só acontecem, sabe quando? No momento mais difícil da sua vida. É no momento de aflição que esses julgamentos acontecem. É na aflição. E aqui no versículo 33 diz assim: moveu-se Jesus muito em espírito e perturbou-se. Ele se sentiu tão exausto, tão triste por dentro, que mesmo ele sendo o próprio Cristo, ele chorou. Ele caiu em prantos por conta da dor. Então, quando Jesus mostrou para mim que ele iria levar minha mãe, eu tive que aceitar isso. Eu tive que preencher o meu coração com a paz de Deus, do Senhor. Então é da sua vontade? Tu coloca a sua paz dentro de mim. Eu preciso estar em paz. Eu preciso passar por isso sem desmoronar. O Senhor pode colocar a paz em mim. Então eu comecei a orar. Senhor, me dê paz. Me dê paz. Me dê paz. E toda vez que aquele hino cantava, tocava na rádio, eu falei, Senhor, não leva não. Não leva não, deixa eu ir um pouquinho mais. E aí depois eu comecei a perceber que seria egoísmo da minha parte querer que ela ficasse aqui com dor. Querer que ela ficasse aqui sofrendo, era egoísmo. Muitas das vezes nós temos atitudes egoístas pelo nosso próprio ego, para fortalecer a nós mesmos, acariciar o nosso ego. Eu quero, mesmo que talvez aquilo nem te faz bem, mas às vezes você permanece ali. Por quê? Já se pergunta por quê que às vezes você permanece no mesmo lugar, sofre com as mesmas coisas? Eu costumo dizer que todos nós temos traumas. Todos nós. Não existe uma pessoa sem trauma, porque nós somos forjados no fogo. Nós somos forjados na pancada, gente. Como que não traumatiza? Verdade. É isso que vai mudar as nossas atitudes. Agora tem coisas dentro de nós que, isso ficou no passado. Será que as suas atitudes realmente estão no presente ou estão no passado? Será que realmente mudou na sua vida? Então o convite é você olhar para dentro de você hoje. Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar em mim para que a sua paz esteja dentro de mim? Porque os momentos de aflição, de mal, ele vai vir na vida de qualquer ser humano. Nós não vamos estar isentos. Se você for pegar aqui 10 irmãos aqui, cada um contar um problema maior da vida dele, gente, ninguém sai daqui. Vai ficar todo mundo chorando até amanhã. Todo mundo está com problema. Se não está, por favor, faça uma mentoria, passe para as outras pessoas como não tem problema na vida. Porque está para vender. Todo mundo tem problema, todo mundo. Todo mundo carrega uma dor. E na maioria das vezes não conta para ninguém. Porque se contar, o que vai acontecer se contar? Será que vai ser julgado? Será que vai ser condenado? Castigado? Então eu tenho perguntado ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar nesses últimos dias? Porque eu ouvi uma frase do meu tio há muitos anos atrás, que ele dizia assim, Dayana, se você está na escola, você estuda o ano inteirinho, passa por todas as provas, e se você reprovar no final,
você vai ter que repetir todas as provas. Você vai ter que repetir o ano de novo, todinho. E é verdade, se você está passando por um momento de aflição, por um momento difícil, peça a Deus discernimento para pedir: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Meu Deus. O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? De tudo você consegue tirar um aproveito. Até da pior dor você consegue tirar um aprendizado. É verdade. De todas as dores você vai tirar um aprendizado. Agora, enquanto você não aprender no meio da tribulação, no meio da aflição, no meio da prova, você vai repetir de ano. Você vai repetir a prova. Eu não sei se você já conhece, aqui talvez não tenha, mas tem pessoas que ficam 10 anos na mesma prova. Ficam 5 anos. Jesus, aquela pessoa não muda, está passando pelo mesmo problema. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. A mesma aflição. Por que é que essa pessoa está passando a mesma aflição? Está reprovando todas as vezes. Essa é a verdade. Não conseguiu tirar proveito de nada daquilo que Deus está tentando ensinar. Talvez você não vai entender agora o seu problema. Eu também não estou entendendo nada. A verdade é que eu não estou entendendo nada. Eu estou caminhando com Jesus. Jesus fala: vai, eu estou indo. Vai, eu estou indo. Vai, eu estou indo. Larga tudo, eu estou indo. Abandona tudo, eu estou indo. Porque se eu não for, é pior para mim. Quando a Bíblia fala assim: perdoa o teu irmão, sabe para quem é a vantagem? Você acha que é para o teu irmão que você vai perdoar que é a vantagem? É o perdão que te liberta das dores que está dentro de você. É o perdão que quebra cadeias. E não é Deus, seu irmão, não. É na sua vida. Ah, não, eu não vou dar isso de bandeja para ninguém. Isso é um presente. Posso falar? Às vezes a pessoa foi abusada de alguma forma. Porque tem crianças aqui. E o perdão está faltando liberar. Está faltando liberar perdão. Se você não liberar perdão, você vai carregar uma dor dentro de você até o dia da sua morte. E se você não liberar, ainda corre o risco de Jesus voltar para você hoje e você não ir. Para quem é a vantagem de liberar o perdão? É para você ou é para a pessoa que você está perdoando? É para você. Se eu perdoo o meu abusador, se eu perdoo a pessoa que me fez mal, é vantagem para a minha vida. É vantagem para mim. Sou eu que estou sendo liberta. É as minhas cadeias internas que estão sendo derrubadas, que estão sendo quebradas. Não é a dele. Ele faz o que ele quiser com a vida dele. Agora é a minha e a sua vida. Para onde você vai? Engraçado que a palavra de Deus diz assim: para onde vai a sua alma? Esse corpo vai ficar aqui. Essa matéria que você tem vai ficar aqui. Eu falava com a minha mãe: mãe, usa todas as coisas que você tem. Gasta tudo. Mandava roupa para ela: usa em casa. Usa. Eu tinha mais de 20 roupas na etiqueta. Toalha de prato, tinha 3 gavetas gigantes. Que nunca usou no pacotinho, guardando, esperando um dia especial. Qual é o dia especial na sua vida? Porque o amanhã não pertence a você. O amanhã não nos cabe. Não é meu. O meu passado eu não tenho como alterar, eu não tenho como mudar. Você não tem como mudar nada do que aconteceu no seu passado. Você não tem como ir lá, voltar, fazer o morto reviver. Você não tem como fazer nada. Mas você tem como aprender com isso. Você tem como liberar o perdão onde precisa. Tem pessoas que carregam culpa a vida toda. Um sentimento de culpa dentro de si que mata qualquer alma. Isso destrói vidas. Vidas estão sendo destruídas em Oséias 4:6 por falta de conhecimento. E qual é o conhecimento? Eu tenho gente que conhece a Bíblia aqui, ó, de ponta a ponta. Todas as letrinhas. Eu ficava até com inveja sadia do meu pai um tempo atrás. Papai, não tá tal coisa, tal lugar. Aonde está esse tal lugar? Aonde está esse? Hoje eu não é muita coisa não, mas antigamente, aonde está isso? Tal lugar. Vai com inveja santa, sabe? Só que do que adianta você conhecer isso aqui, ó?
a palavra de Deus de ponta a ponta se você não conhece nem a sua vida? Se você não conhece nem aonde está te machucando? Existe uma pessoa abaixo de Deus, que conhece a sua vida 25, não é 24, é 25 horas por dia. Cada problema que você já enfrentou, cada tristeza, cada tribulação, cada ódio, cada mágoa que você sentiu, cada vontade de esfolar o cara de alguém na parede que você sentiu, essa pessoa sabe. Sabia? Sabe qual é o nome dessa pessoa? É o inimigo das nossas almas. Não vai nem pensando nele. Ele conhece a sua vida. Não é isso sim. E você? Conhece? O que eu mais tenho visto hoje, pastor, são pessoas dentro das igrejas vazias. Pastor, são pessoas vazias que não se conhecem. Que aconteceu uma coisa aqui, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Será que realmente está deixando para lá? Será que não está guardando aqui dentro? Será que não está acumulando alguma coisinha dentro de você? Será que não é um peso a mais na sua vida? Talvez essa mensagem de hoje não seja aquela que você gostaria de ouvir, mas é que Deus me passou para entender. Então eu tenho a certeza de uma coisa, pelo menos com uma vida Deus tem falado aqui nessa noite. E isso é que me importa. Isso aqui, meu Deus. Isso é o que me importa, que apenas uma vida, que a presença dele entre, seja tocada, que essa pessoa seja tocada com a presença dele, seja liberta através do conhecimento. Toda vez que você pensar, Senhor, o Senhor não está me vendo, Ele vê. Ele vê tudo. Só que nem tudo, nem todo mundo Ele vai curar. Nem todo mundo Ele vai salvar. É verdade. Nem todo mundo Ele vai ressuscitar. Nem todo mundo Ele vai guardar um pouquinho mais. Mas se você já aprendeu a aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida, você já aprendeu a aceitar esses momentos? Porque enquanto você não aprender isso, você vai sofrer, vai arrastar peso com você a vida toda. Será que é isso que você quer na sua vida? Pergunto mais, será que é isso que Deus quer na sua vida, que você arraste dores? Nós teremos aflições, sempre. Agora, como que você vai passar no momento de aflição é que é o diferencial na sua vida. Se o crente não tiver uma boa história para contar, ele não é crente não. Não é? Tem que ter uma boa história para contar. É verdade. Agora, o que você vai fazer no dia mau? O que é que você vai fazer? Se Deus te pedir hoje, larga tudo o que tem, vai para tal lugar. Você larga. Assim, eu tenho um filho. Assim, eu sou casada, não vai estar lá. Sou casada, tenho 2 gatos. E aí? 2 gatos, filho, tudo, carro. Falei, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Falei, Senhor, o Senhor está mandando. Não dá para ir todo junto de uma vez? Não dá. Né? Por isso que o Senhor está falando que é para ir. Se a sua presença for comigo, eu vou. É desse jeito aí. É desse jeito aí. Salmos 23 fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no seu original, diz assim, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Tudo pode te faltar. Tudo pode faltar na sua vida. Agora, a presença dEle é que não pode faltar na sua vida. Aleluia. Às vezes você tem uma vida aqui, olha, vem 2 vezes por semana, 1 vez por semana na igreja, mas e fora daqui? Você está cultuando a Deus 24 horas? O seu pensamento está ali, meditando na palavra de Deus, que é isso que a Bíblia diz. Medita na palavra dia e noite. É isso que você está fazendo? Eu não sei você, mas eu tenho medo de morrer no inverno. E olha que eu luto. Porque todos nós lutamos diariamente. Só que eu falei, Senhor, não, me mostra. Não é bem, não tá, então não vou. Não é para fazer isso, então tá, eu não faço. Já abri mão de muita coisa.
Porque se você lutar, do nada, pronto, morreu, então está no céu. Mas isso não vai acontecer. A palavra de Deus diz que muitos estão procurando o nome de Jesus. Mas quando chegar lá em cima, Jesus não conhece, não. Deus não conhece, não. Apartai-vos de mim. Como que tem sido a sua vida? O convite para você é: repense a sua história. Deus te deu uma vida que é para ser vivida. E viver não é sobreviver, é viver. São duas coisas diferentes. Sobreviver, pessoas que estão sobrevivendo. O que é isso? Vivendo a vida de outra pessoa. Colocando todo o peso da casa nas costas, não carregar, ao invés de dividir. Pegando responsabilidade que não te pertence. A palavra de Deus diz assim: Deus não dá um fardo que você não possa carregar. Tem pessoa que está carregando um fardo dos colegas, assim. Da família toda, dos amigos todos, do marido, da esposa, dos filhos, do cachorro, do gato. Está pegando tudo quanto é fardo e ó, jogando nas costas. Aí quando pesa, Senhor, olha para mim. Aí Deus diz: solta o fardo que não é seu. Está carregando fardo extra. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Ele quer que você viva com plenitude. Ele quer que você viva uma vida de santidade. Ele quer que você tenha paz no coração. Ele quer que você sinta a presença dele o tempo integral, 24 horas. Só que para você sentir isso, você precisa fazer aquilo que é necessário na sua vida. Você precisa fazer a sua parte. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim: eu estou orando em Deus, eu estou esperando em Deus, eu estou aguardando em Deus. É errado aguardar em Deus? Não. Mas esperar e aguardar não significa que você não tem que fazer a sua parte. Você precisa. Eu faço a minha parte e eu confio que Deus irá fazer a parte dele. Mas é fazendo a minha parte. Porque o instrumento que Deus vai usar na sua vida para restaurar a sua história, para transformar a sua casa, a sua família, para dar talvez um emprego que você está precisando, para mudar a sua trajetória, o instrumento que Ele vai usar é você. E se você não diz: Senhor, eis-me aqui, eu quero aprender, ensina-me, me mostra, me dê uma direção. Mas é de coração, gente. Não é da boca para fora, não. Me mostra, me dê uma direção. Para que aí você aprenda a fazer conforme Deus quer que você faça. Porque o agir dele na minha vida não é o mesmo na sua. O que ele quer de mim não é o mesmo que ele quer para você. Você pode até se espelhar em alguém. Eu vou espelhar na pastora. Tudo bem, mas o que Deus quer para sua vida é diferente da vida dela. As provas que você vai passar é diferente das que ele passa. Mas fulano passou por algo parecido, mas não carrega a mesma história. Não tem a mesma história. Você foi feito único e exclusivo. E o que Deus quer para a sua vida é que você viva com intimidade com Ele. Ele quer suprir todas as suas necessidades. Só que você precisa abrir a porta. Você precisa permitir que Ele entre na sua vida. E muitas das vezes a porta está fechada. Tem até um ditado que diz assim: quando Deus fecha a porta, Deus abre uma janela. Só que para abrir uma janela, Deus tem que estar do lado de dentro da casa. Você já viu aquela janela do lado de fora? Eu nunca vi. Para ele abrir a janela, tem que estar dentro. Tem que estar dentro. Ele vai passar por onde? Pela porta. Pela porta. E para encerrar, quando a palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato, quem abrir, eu entrarei e serei com ele. De que porta você acha que o Senhor está falando? É a porta do nosso coração. Nós somos a morada dele. É abrir o nosso coração. Existem várias áreas na nossa vida: familiar, amorosa, financeira, espiritual, várias áreas. Imagine que todas essas áreas é uma porta diferente na sua vida.
São várias portas. A casa mesmo tem várias portas. A porta que você quer que Deus abra na sua vida, você precisa estar pronto para abrir para que Ele entre. Se você quer mudar o seu financeiro, você tem que estar disposto a abrir a porta, a aprender, a correr atrás, a ouvir mais e falar menos, para que Deus passe pela porta e te auxilie. Quando eu saí do Brasil para os Estados Unidos, eu não tinha dinheiro, não. Não tinha, não. Eu sei, se é da sua vontade, o Senhor vai abrir as portas, vai me dar os meios, vai me dar um jeito. Eu me coloquei à disposição. Mostra-me o que eu tenho que fazer. Não tinha um dinheirinho, não tinha nada. Deus abriu as portas. Eu fui. Mas por quê? Porque eu me coloquei à disposição para fazer tudo aquilo que Deus me mandasse. Tudo. Deus não vai querer ninguém pela metade. Para que você possa ter a vida abençoada, para que Deus possa trabalhar na sua vida, você precisa se doar por inteiro para Deus. Você precisa abrir o seu coração por inteiro. Pedir a Deus que trabalhe na sua vida por inteiro, não pela metade. É esse o convite que Deus tem para a sua vida, para que você aprenda um pouco mais de como fazer a vontade de Deus na sua própria vida. Como se resgatar, se reconectar com Deus novamente. Porque eu sei que às vezes um problema, no meio da aflição, ele se perde às vezes pelo caminho. É normal isso acontecer. É normal, porque a dor, às vezes ela é tão grande, que a nossa mente só fica focada na dor, no sofrimento. Só. Esquece o restante, esquece as partes boas. Esquece às vezes o que Deus nos ensina. Duvida do que Deus nos ensina. Então o convite é: mergulhe um pouco mais na presença do Senhor. Confie um pouco mais. E se você não saiba como fazer isso, você não sabe, peça a Deus a te ensinar. Hoje nós temos tantos meios. Por exemplo, eu estou gravando aqui hoje a mensagem. Por que eu estou gravando? Porque tem pessoas hoje que não têm condição de vir para a igreja. Elas não podem. Eu já tive testemunhos de mulheres que sofrem violência doméstica, que não podem sair da sua casa, porque vão apanhar, e assistem as mensagens tudo pelo telefone, tudo pelo YouTube. Então eu tenho meu canal do YouTube onde tem as mensagens. E eu recebo isso, né? Essa mensagem veio para mim, porque eu não posso sair de casa. Mas você pode sair de casa, você está aqui. Olha para Deus. Olha aqui, ó. Glória a Deus. Nem todo mundo quer salão. Mas tem pessoas lá do outro lado que não podem fazer isso. Quando você lembrar de falar assim: Senhor, estou cansada desse emprego. Minha vida tem gente que não tem. Estou cansada de viver. Lembra que tem gente lá em coma, lutando pela vida? Para que Deus te ensine um pouco mais, você precisa abrir a sua mente, abrir o seu coração e pedir. Tá? Porque a palavra de Deus diz: abre a boca. Fala comigo. Várias passagens dele. Fala comigo. Ele conhece toda a sua história, mas ele quer que você fale com ele. E lembra-se que ele é o maior consolador de todos. Ele sabe consolar todas as pessoas como ninguém. Quer aprender a ser como Jesus? Olha para as palavras que ele fala. Vai lá, pega uma bíbliazinha, onde tem as letrinhas vermelhas, coloridas, das falas de Jesus. Estuda as falas de Jesus. Se a sua fala estiver semelhante à fala de Jesus, você está no caminho certo. Glória a Deus. Ele era paciente. Ele também sabia a hora certa de colocar limites. Então, quando você estiver parecido com Jesus, você vai estar no caminho certo. E para isso precisa estudar quem? Jesus. Esse é o convite. Estude Jesus. Repense na sua vida hoje. Aonde você precisa trabalhar. Por mais que esteja doendo, não quero mexer. Talvez é aí que você precisa mexer para Deus transformar a sua vida. Amém? Então eu deixo vocês com essa mensagem de hoje. Talvez não seja a mensagem que vocês gostariam de ouvir.
Mas eu tenho certeza que Coisa Deus está linda. movendo essa noite. Porque tem muitas pessoas que estão presas e não conseguem enxergar as algemas. Então a missão nessa noite era que você pudesse enxergar, pudesse pensar aonde você está preso, para que você pudesse começar a trabalhar e deixar que Deus verdadeiramente transforme a sua vida. Porque às vezes nós pedimos assim: Senhor, muda meu marido, muda minha esposa. Só que a mudança, você nunca vai mudar outra pessoa. Nunca. Você pode mudar a si mesmo. A mudança, ela começa por você. Eu já vi grandes testemunhos de pessoas que alteraram aquilo. Eu sou prova viva. Eu sou prova disso. Eu comecei a alterar a minha vida. A minha vida. Olhar para mim e dizer: eu me cura. Eu quero ser curada. Eu quero abrir mão daquilo que me machuca. Daquilo que fere a tua santidade. Eu quero abrir mão. Me ensina. E quando eu comecei a fazer isso, as portas começaram a se abrir na minha vida. E quanto mais eu peço, o Senhor me ensina, mais dói. Mas mais Ele me dá direção. Mais Ele me dá direção. Pode estar doendo, mas se você estiver no caminho certo, isso é o que importa. Bem? Deus abençoe a vida de cada um. Eu agradeço essa oportunidade. Que foi dada a mim essa responsabilidade. E fiquem firmes. Fiquem firmes na presença de Deus. Porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas em nossas vidas. E eu não entendo muita coisa no processo. A gente não vai entender. Mas se a presença dEle não faltar nas nossas vidas, se a paz dEle estiver no nosso coração, é o suficiente, porque a graça dEle nos basta. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus.